Vamos mergulhar numa reviravolta política que foi tão, mas tão impactante, que basicamente demitiu um rei e reescreveu as regras do jogo do poder, moldando os governos como a gente conhece hoje. Pois é, a gente vai desvendar a história de como um monarca que se sentia super seguro no trono foi derrubado. E o mais surpreendente, não foi por uma multidão enfurecida, sabe? Foi por uma carta, um convite oficial do parlamento. É uma história e tanto. Mas essa ideia de convidar um novo rei não surgiu do nada, né? Para entender como eles chegaram a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho e ver a briga de poder que já estava fervendo no coração da Inglaterra do século XVII. E não era um debate político qualquer, era uma discordância fundamental sobre quem realmente tinha o poder na nação. Olha só, de um lado a gente tinha os reis Stuart, que batiam o pé e diziam: nosso poder vem de Deus e ponto final. Era o tal do absolutismo, a ideia de que a autoridade do rei era total. Mas do outro lado, o parlamento controlava o dinheiro, o poder da bolsa, podendo aprovar ou não todos os impostos. Era um cabo de guerra constante para ver quem realmente mandava. E essa tensão toda não ficou só na conversa, não. Ela explodiu da pior forma possível, bem antes de 1688, e mergulhou o país numa guerra civil sangrenta. O resultado foi uma guerra civil devastadora, a execução de um rei em público, algo chocante para a época, e até uma experiência breve com uma república. Mas o ponto-chave é o seguinte: mesmo depois de todo esse caos e derramamento de sangue, a questão fundamental, quem manda, o rei ou o parlamento, continuava ali, sem resposta. Depois da guerra, a monarquia voltou e as coisas pareciam ter se acalmado. Mas era uma paz frágil. Tudo mudou quando Jaime II subiu ao trono em 1685. As ações dele acabaram jogando lenha na fogueira e reacenderam o conflito de uma forma explosiva. Então, Jaime II era abertamente católico. Ele começou a colocar aliados em cargos importantes e a anular leis que limitavam os católicos. O parlamento protestante meio que tolerou isso, sabe? Eles pensavam, bom, ele vai ser sucedido pela filha, que é protestante, então tudo bem. Só que aí, em 1688, nasceu o filho dele, um herdeiro católico. Essa foi a gota d'água. Isso criava a possibilidade de uma dinastia católica para sempre, jogando fora tudo pelo que eles tinham lutado. Com medo de voltar ao poder absoluto do rei, mas sem querer a outra guerra civil, um grupo de líderes do parlamento teve uma ideia ousada, assim, quase impensável para a época, uma verdadeira jogada de mestre. A solução deles não envolvia exércitos, pelo menos não os deles. Envolvia uma carta. Eles convidaram Guilherme de Orange, um príncipe holandês, e porque ele... Simples, ele era casado com Maria, a filha protestante do próprio rei Jaime. O convite era bem direto: olha, traga seu exército para a Inglaterra e assuma o trono. Imagina só! E o mais incrível é que funcionou. Quando Guilherme chegou com suas tropas, o apoio a Jaime II simplesmente evaporou. Os próprios generais dele o abandonaram. Vendo que não tinha como lutar, Jaime fugiu para a França. E assim, na Inglaterra, a coroa mudou de mãos quase sem uma única gota de sangue. Só que chamar essa revolução de sem sangue esconde uma verdade terrível. Na Irlanda e na Escócia, onde o apoio a Jaime II era forte, essa mudança de poder desencadeou guerras civis brutais, que levaram a uma devastação em massa. Esse número na tela, ele dá uma ideia do tamanho da tragédia. Bom, com Jaime II fora do caminho, o parlamento estava no controle. E eles não iam simplesmente entregar a coroa de mão beijada. Não mesmo. Dessa vez, a monarquia viria com um manual de instruções, com regras bem claras e inquebráveis. Guilherme e Maria tiveram que assinar a Declaração de Direitos de 1689. Esse documento foi revolucionário. Pela primeira vez, um monarca aceitava, de bom grado, que seu poder não era absoluto. Na prática, a declaração colocou o poder do parlamento acima do poder da coroa, limitando para sempre o que um rei ou rainha poderia fazer. Foi uma mudança radical, da água para o vinho. Antes de 1688, o monarca podia dizer: o Estado sou eu. Depois, nasceu uma monarquia constitucional, com aquela famosa frase: o rei reina, mas não governa. O poder de verdade passou para as mãos do parlamento eleito. E o impacto disso foi global.
A Declaração de Direitos não ficou só na Inglaterra, não. Ela inspirou pensadores como John Locke, cujas ideias sobre direitos naturais são fundamentais até hoje. E mais, ela se tornou um modelo para a Revolução Americana e a Francesa, espalhando a ideia de um governo limitado pelo mundo todo. Isso faz a gente pensar, né? Quantas das nossas liberdades e direitos de hoje, que às vezes parecem tão óbvios, foram, na verdade, construídos sobre as fundações desse acordo político de mais de 300 anos atrás? É uma reflexão e tanto.